Os meios de comunicação, assim como grande parte das coisas criadas pelo homem, podem ser usados tanto para o bem, como também para o mal. Eles trazem consequências ao mesmo tempo positivas e negativas no desenvolvimento psicológico, moral e social das pessoas, no modo como funciona a sociedade, na percepção e na transmissão dos valores, nas ideias do mundo, nas ideologias e nas convicções religiosas. Os meios de comunicação operaram uma completa transformação no modo como nós vemos o mundo e no modo como nós expressamos essa percepção. Entre os vários meios de comunicação, o mais poderoso é a internet. O que antes era um obstáculo para a comunicação, como por exemplo o tempo e o espaço, por meio da internet ficou eliminado. Por meio dessas tecnologias, o mundo inteiro está conectado. Vivemos em um planeta em diálogo. Mas surge uma questão ética. Esses meios estão ajudando para um desenvolvimento humano autêntico e ajudando os povos e os indivíduos a alcançar, a corresponder à verdade do seu destino transcendente? Em primeiro lugar, devemos dizer que, sim, de fato, esses meios estão ajudando. Eles trouxeram um grande enriquecimento educativo e cultural, enorme contribuição para o comércio, para a política, para o diálogo e a compreensão entre as culturas e os povos, e podem até mesmo servir à causa da religião. Contudo, infelizmente, não são poucos os aspectos negativos. Os meios de comunicação que devem ser utilizados para o bem das pessoas e das comunidades podem ser também utilizados para a manipulação, dominação e corrupção das pessoas. Assim, a internet, esse maravilhoso instrumento tecnológico, como diz a Igreja, se for usado de modo conveniente, pode trazer grandes benefícios para a sociedade. Mas a sua utilização imprópria pode causar também um grande prejuízo. No fundo, se trata de uma questão de escolha. Como eu utilizo a internet? A internet pode então contribuir para a solidariedade e para a globalização, mas somente se for orientada por princípios éticos. A internet, desse modo, poderá contribuir para essa chamada espiritualidade da comunhão, pois jamais viveremos felizes uns sem os outros e muito menos uns contra os outros. Os meios de comunicação social podem colaborar para que haja unidade e compreensão mútua entre as pessoas, mas infelizmente também podem se tornar instrumentos que transmitem uma visão deformada da vida, da família, da religião e da moralidade, segundo uma interpretação que não respeita nem a dignidade, nem o destino da pessoa humana. Infelizmente, os meios de comunicação, de modo especial a internet, podem ser utilizados contra os desígnios do Criador, contra a dignidade do ser humano, contra os ideais e os valores do cristianismo. E, de fato, se transformaram em instrumentos do mal para propagar a pornografia e a exaltação da violência, que são as duas realidades que evidenciam o que há de mais baixo na natureza humana decaída pelo pecado. E tudo isso se tornou acessível aos jovens e às crianças. Ao começarmos a tratar das causas da pornografia e da masturbação, devemos recordar a desordem que assola a humanidade e todas as criaturas. Deus criou todas as coisas boas e a caminho de uma perfeição. Então, cada coisa deve dirigir-se para a sua perfeição própria. Uma planta
deve ser uma planta e um homem deve ser um homem. E ser homem significa ser a imagem e semelhança de Deus. Isto refere-se à capacidade livre de conhecer e querer, de autodeterminar-se, enquanto a semelhança é a realização de sua própria natureza em correspondência com o bem e a verdade. O homem, como ser livre, deve alcançar a sua perfeição por meio do intelecto e da vontade, submetendo-se a Deus por amor, reconhecendo em seus desígnios o seu bem e a sua verdade. Deus instituiu o homem na graça, que é a íntima comunhão de vida com Deus. Porém, na provação, o homem cedeu ao mal e o pecado entrou no mundo, pervertendo toda a criação e a ordem estabelecida por Deus. O homem deixa de ser livre porque seguiu as más ensinações do demônio e se tornou seu escravo, escravizando consigo toda a criação. A partir de então, o homem perde a graça de Deus e a familiaridade de comunhão com Ele. Somente com Cristo, tudo vai ser restaurado e a comunhão com Deus é novamente possibilitada com Ele. Especificamente com Ele há uma nova recriação e o homem é restabelecido na amizade com Deus. Contudo, cada homem é responsável por seus atos e constantemente provado, a fim de alcançar a sua perfeição, que é a semelhança com Deus, ou seja, condução de sua vida conforme o bem e a verdade, até alcançar o seu fim último, que é a felicidade, ou seja, a bem-aventurança, que é a comunhão eterna com Deus. Com o surgimento dos meios de comunicação, alguns pecados se tornaram acessíveis e propagados a todo mundo, inclusive às crianças. A pornografia e a masturbação tornaram-se vícios frequentes e causa de tantos outros males. O homem, ao errar o seu fim, que é a vida de comunhão com Deus, se perde e acaba renegando o projeto pessoal de Deus para consigo. Deus criou o homem para a felicidade, ansiando pelo seu bem e por seu contínuo aperfeiçoamento. No entanto, respeita a sua natureza livre e espera pacientemente a conversão humana. Vivemos em um período hipersexualizado e erótico, onde a perversidade é aceita sem obstáculos. Isto prova a secularização social. Como ensina o magistério, quando se nega a Deus, abala-se toda a base da moralidade, debilitando a natureza, pois Deus é o fundamento da moralidade. A pornografia e a masturbação são realidades intrinsecamente más e contrárias à natureza, porque pervertem a dignidade do corpo humano e a finalidade própria da genitalidade. Toda ação existente deve tender ao seu fim último. No caso do homem, o seu fim último é a comunhão com Deus. Assim, cada ação singular deve ser conforme a Deus e orientada a Ele. Caso contrário, não há razão de existir nem de ser cogitada. Podemos observar 6 causas da existência e da propagação da pornografia nos meios de comunicação: a moral permissiva, o hedonismo, o benefício econômico, o recurso a falsos argumentos, a ineficácia ou inexistência de uma legislação, a confusão e a apatia social. A moral permissiva é a aceitação moral sem questionamento racional e lógico. Exemplo, a pedofilia ou a propagação de filmes sexuais e pornográficos. Bento XVI citou as décadas de 60 e 80 como períodos marcantes de liberalização sexual, destituídas de restrições morais. Hoje, após este período, vemos a consequência de que a permissividade moral não torna os homens felizes, pois incita a violência ao mal. O ser humano só se realiza na medida em que sabe aceitar as exigências que provêm da sua dignidade de ser criado à imagem e semelhança de Deus. O hedonismo é a mentalidade do prazer pelo prazer, o prazer visto como o único bem humano, a satisfação pessoal a todo custo. E isso só gera mentalidade egoísta e individualista. Acaba sendo o fundamento de diversas outras formas de violências sexuais. O benefício econômico. A pornografia é uma indústria muito lucrativa, que gera muitos empregos e movimenta mais de 200 bilhões de dólares anuais, fora aquilo que não é verificável legalmente. Então, há um interesse financeiro que sustenta a sua prática,
mesmo diante da exploração humana e do desrespeito, sobretudo de mulheres, que são submetidas a violentas produções pornográficas. Falsos argumentos libertários. É comum escutar que a pornografia e a consequente masturbação é um passatempo inofensivo, um entretenimento de adultos, ou necessário para aliviar tensões, ou como uma forma de ajudar o casal na intimidade. Porém, tudo isso é falso, porque contradiz a vocação humana ao amor, a qual o homem é chamado. A ausência de uma legislação mais detalhada. Devido à grande movimentação financeira, o sistema legislativo e jurídico são corrompidos ou, no mínimo, coniventes com leis omissas ou inoperantes. E, por último, a confusão e a apatia social agravam este mal, porque permitem o seu desenvolvimento sem nenhuma resistência, colocando até mesmo as crianças em risco. A resposta ao problema da pornografia deve ser dada a nível coletivo e individual. A sociedade como um todo precisa dar mais atenção a este problema. Os males por trás da produção da pornografia, assim como o tráfico humano e a violência contra as mulheres, devem ser reconhecidos. Os seus efeitos a nível social também devem ser enfrentados. Leis que protegem a sociedade, sobretudo as crianças, devem ser colocadas em vigor. A nível individual, cada um deve dar a sua resposta. Vejo a pornografia como má em si mesma. Reconheço que ela afeta o modo como olho para os outros e me relaciono com eles. Estou disposto a procurar ajuda para sair deste vício? Quero ser verdadeiramente livre? Se alguém me fala que quer sair da pornografia, mas não está conseguindo, eu gostaria só de dar esta seguinte mensagem. Tem esperança e tem como sair deste vício. A pornografia, ela cria um ciclo vicioso. A gente assiste, depois sente vergonha e, por último, nos isolamos. Então, para isso é necessário que alguém nos ajude a quebrar este isolamento para poder sair desse ciclo vicioso. Por isso é necessário falar com alguém sobre este vício e que seja alguém de confiança, que não vai falar isso para os outros. É bom ter filtros e software que nos ajuda a avisar o outro quando a gente cai nessas situações. A gente assiste e vai atrás da pornografia não simplesmente só por causa da luxúria. Pode às vezes ser, sim, mas também pode ser porque a gente tem problemas em outras áreas, como por exemplo a gente se pode sentir insuficiente, pode se sentir inadequado, pode se sentir muito estresse e por isso que a gente vai para este consumo. Então é importante reconhecer e com a ajuda dessa outra pessoa as raízes deste problema. Cada um de nós foi chamado a ser livre. E já o querer sair da pornografia é o primeiro passo para a liberdade.